acredito que nesse exato momento vocês têm uma percepção de como projetos de TI são iniciados. Eu falo projetos de redes, projetos de TI, né? Compartilham das mesmas necessidades em termos de você ter alinhamento estratégico organizacional, identificação de requisitos, e isso é comum. Tá? Posso falar de repente projeto de TI, projeto de rede, mas são nomes intercambiáveis. A gente vai falar de redes agora. A partir do momento que você entendeu o que é um projeto, entendeu mesmo que superficialmente os elementos que constituem o gerenciamento do projeto, eu procurei dar mais foco na parte anterior sobre o PPDIOO, o Life Cycle da Cisco. Acredito que isso deva agregar muito valor na carreira de vocês e que a gente vai encaminhar mais para o beat da coisa, a parte mais técnica, arquiteturas de LAN. Começando pelo modelo hierárquico, né, de redes hierárquicas. Então, coisas que vocês já devem ter percebido, que há uma forma de interconectarmos os elementos de rede. Ou seja, não conectamos os equipamentos de qualquer jeito. Esse cara conecta nesse cara, que daqui vai para cá, daqui. A gente não faz aquela farândula, a gente faz um negócio organizado. E há um motivo para isso, há uma razão pelo qual os projetos obedecem uma hierarquia. E este é o objetivo do que eu vou falar agora. Então, a gente procura, numa rede corporativa, numa rede de campus, né, que nós chamamos, procuramos estabelecer uma hierarquia onde a gente separa as funções em camadas. Note que eu não estou especializando o equipamento naquela camada. Esse cara aqui é acesso. Não, a camada é uma função, é uma característica do projeto. E não uma camada física de equipamentos. Porque dependendo do tamanho da rede, do porte da rede, uma camada, um determinado equipamento pode estar desempenhando funções de mais de uma camada. Ou seja, o cara é um core, uma agregação. Chamamos de backbone consolidado. Do inglês collapsed backbone, é o nome que se dá. Ou não, você tem a separação física dessas camadas também. Então você tem a camada de acesso, né, a camada de distribuição e a camada de core. A gente vai olhar o que cada camada dessa faz. Okay? Pois bem, isso aqui seria um exemplo de uma rede hierárquica. Uma rede onde definimos uma hierarquia com o propósito de organizar o tráfego, melhorar a previsibilidade de capacidades, incidentes, gerência. São as três principais, são as áreas mais beneficiadas. Previsibilidade, a sua rede já tem um padrão de funcionamento que você consegue, de qualquer ponto da rede para qualquer ponto da rede, são sempre dois, nesse modelo aqui, são sempre dois saltos. E o tráfego ele é muito norte-sul, embora você possa ter um leste-oeste, principalmente na parte de telefonia IP, né? Você vai ligar para o telefone, o ramal de um colaborador da tua empresa que está numa VLAN do andar de cima, camada de acesso falando com camada de acesso, mas passando sempre pelo core, né? Ou pelo menos pela distribuição. Então esse modelo de rede hierárquica ela te dá uma capacidade de previsibilidade. Ela também fomenta o melhor planejamento de capacidade, ou seja, você consegue com mais facilidade prever o quanto de banda você injeta para o teu core e o quanto você fornece para fora. Eu chamo de fan-in e fan-out, né? O quanto que entra. Porque o uso de banda numa rede corporativa, uma rede comutada, uma rede Layer 2, internet, né, digamos assim, é uma transmissão estatística. Ou seja, você tem uma conexão gigabit cabeada na tua máquina. No meu computador aqui, por exemplo, no computador de vocês. Você está usando 1 GB? A maior parte do tempo você não faz nada. O que te impede o que te permite ter projetos econômicos. Ou seja, você tem acesso com aquela taxa, mas a quantidade de assinantes, de clientes agregada não gera o volume das suas respectivas portas, o que te permite ter redundância no core e não precisa botar um link de 100 GB, por exemplo, que já é uma tecnologia cara. Uma porta 10 GB ela pode agregar uma infinidade não, mas uma quantidade razoável de portas giga. A gente até faz um modelo de agregação de tráfego que a gente usa, do acesso para a distribuição 16:1, essa razão 16:1 é uma razão boa. 4:1 da distribuição por qual é uma razão boa. Ou seja, é um projeto com um fator econômico bem atraente, porque a gente sabe que as tuas estações de trabalho elas não transmitem dados o tempo todo, muito pelo contrário. A maior parte da tua máquina está fazendo
transmissões esporádicas, pequenos protocolos atuando na tua interface. Então, esse modelo de melhor forma de você planejar a capacidade também, como é que você cresce, como é que você expande e tudo mais, é muito mais fácil quando a rede ela é hierárquica do que uma rede, com outro nome que eu não vou usar, uma rede bagunçada, digamos assim. Tá? A parte de previsibilidade, como é muito norte e sul, a maior parte do tráfego. Na verdade, esse modelo aqui de hierarquia de redes, ele vai de encontro a um princípio que é o chamado 20-80. Já ouviram falar disso aí alguém? Caso quem esteja acompanhando o 20-80, tem um que já sabe. Que estiver acompanhando a videoaula deve saber alguém. Quem não souber é o seguinte, antigamente você tinha um conceito de computação departamental, ou seja, os departamentos de uma empresa tinham seus próprios servidores. Servidor, impressora, servidor, impressora, servidor, impressora. Isso era muito comum em Furnas, eu me lembro, em 1993. Cada andar era uma rede separada, inclusive. Que posteriormente veio, não cada andar, mas a maioria dos andares eles tinham os chamados workgroups, né? Os grupos de trabalho com as suas redes e seus servidores locais. Posteriormente, unificou-se todo esse padrão de redes. Mas você continuava tendo os servidores departamentais. Então, 80% ou mais do tráfego que você gerava tinha interesse local. Não tinha um conceito de backbone, a espinha dorsal. E apenas 20% ou mais de sair da tua subrede. Principalmente quando era internet, né, de escada, link dedicado de baixa capacidade, enfim. Isso era o 80-20. Com o conceito de consolidação de servidores numa área comum, melhor administrada, o que seria o precursor do data center é o CPD. Com a ideia de você ter um CPD com todos os servidores lá dentro, o que passou que é centralizar a informação no lugar da tua rede. Que nós chamamos de server farm, a fazenda de servidores, né? Onde os servidores ficavam numa área dentro da tua rede. Então todo mundo, independente do departamento, eles escoavam até esses servidores. Hoje em dia esse modelo subiu a uma escala de data center de 5, 9 de disponibilidade, enfim, hoje... vamos lá, então você saiu de um modelo 80-20 para um modelo 20-80, ou seja, mais de 80%, embora se fale 80%, pouco mais de 80% do teu tráfego, eu diria bem mais do que isso hoje em dia, ele vai para fora da tua subrede. Ele sai do teu closet, ele sai do teu armário, da tua suíte de acesso e vai com direção a algum ponto. Ou teus servidores ou a internet, sempre. Ou talvez uma extranet, uma WAN corporativa, enfim. Mas então você tem esse volume de tráfego que vai sendo agregado, processado e ultimamente entregue para o destino. Então aí quando você vai para um modelo de redes hierárquicas, você aumenta muito significativamente como você compreende a tua própria rede. Né? Na hora de você dar troubleshooting, de efetuar um suporte, padronizar as configurações dos teus equipamentos, de planejar a capacidade, enfim, promover outras soluções, nesse modelo aqui você consegue. No modelo bagunçado você vai ter muita dificuldade. A outra característica também da parte de hierarquia tem uma vantagem operacional muito grande, que é a consistência tecnológica. Todos os produtos, independente de quais sejam, mas do mesmo tipo, obviamente, numa determinada camada, esses produtos desempenham as mesmas funções. O que significa que eles têm rigorosamente as mesmas configurações, com as diferenças das variáveis, né? O nome do equipamento, o endereço IP de gerência, os IDs de avelã, os endereços IP, essas coisas mudam. Mas cada facilidade, você botou um recurso XPTO nesse switch aqui, todo mundo naquela camada de acesso tem a mesma feature habilitada, nas mesmas condições. Entendeu? Então você tem consistência de configurações. Então, na hora de você dar suporte, você entende a tua rede. A tua rede ela segue um padrão de configurações, de tráfego, de arranjo topológico. Então são muitas das vantagens que o modelo hierárquico dá para você. Outra característica do modelo hierárquico é a parte de escalabilidade. Você deve estar perguntando assim, já ouvi falar esse nome 1000 vezes, eu não entendi o que é isso. É um modelo escalável. Escalabilidade tem a relação com o seguinte fundamento, a capacidade da sua rede crescer sem alterações significativas no projeto original. E isso é escalabilidade. Tá, tem que mexer, botar isso aqui agora. Cara. Aí você começa a suar. Não dá, não, porque vai ter que mexer, não, vai ter que desfazer, não, vai ter que mudar, não, vai ter que... Ou seja, para você promover pequenas alterações, ou médias alterações, ou até mesmo grandes, você tem que fazer
se virar nos 30. Você vai ter que ter muito trabalho, você tem que mexer no teu projeto muito severamente para conceber aquilo. O modelo hierárquico, você consegue crescer sem mudar nada do teu projeto. O projeto continua o mesmo. É mais um bloco plugado na tua hierarquia, mais um bloco de acesso, mais outro bloco de acesso, mais outro bloco. Ó, cara, tu está excedendo a capacidade dos uplinks para distribuição. Aí, porra, dobra a distribuição e conecta aqueles blocos. E por aí vai. Então, a tua rede ela cresce bem pontualmente, né? E com folga, sem você passar por muitas dificuldades. Na verdade, você não passa por dificuldade. Então, essa é a história por trás da hierarquia da rede. Então, os projetos de rede, LAN principalmente, e WAN também, e Data Center, eu vou falar disso também, eles obedecem naturalmente esse conceito de redes hierárquicas. Uma coisa que a Cisco instaurou com muita força, né, muito marketing. Antigamente, com essa presença massiva de servidores departamentais, o teu tráfego ele ficava restrito à tua subrede, à tua VLAN ali. E se é que tinha VLAN na época, na verdade era tudo hub e tudo mais e tal. Quando você migra para 2080, o teu tráfego, tipo assim, quase tudo que você usa na rede tem como destino um ponto fora da tua subrede local. Ele vai para um CPD, para um server farm, para um data center, para a internet. Na verdade, não é benefício. Permita-me esclarecer, 80-20, 20-80 não são benefícios, são fatos, características. Anteriormente, que na verdade o 80-20 ele surgiu logo com downsizing, que vocês não devem conhecer isso. Downsizing é descentralização computacional. Inclusive estamos voltando para ela, da cinza viemos, da cinza retornaremos. Ou seja, tínhamos os mainframes caríssimos, com terminais burros, caríssimos, mas super confiáveis. Não tem críticas com relação ao processamento centralizado. Aí descobriu-se que o PC, finalmente, o computador pessoal, ele podia ser usado de forma efetiva no campo corporativo. Então, um investimento massivo em computadores e servidores baseados em plataforma Intel. 8086, né, o processador da época. Então, isso eu consegui dar serviços de computação, de comunicação em rede e tudo mais, numa plataforma muito mais barata que mainframe. E com aditivo, é mais intuitivo, é mais amigável, tem mais diversidade de aplicação, muito mais absurdamente mais barato e econômico de manter, inclusive, porém não tão confiável quanto. Esse foi o primeiro grande desafio dessa descentralização. Quando você descentralizou, chamava de baixa plataforma. Quando chegamos em baixa plataforma, automaticamente começou a surgir essas coisas. 80%. Eu sou de engenharia, tem uns servidores de engenharia. Eu sou da outra engenharia de planta elétrica, PCH, assim assado. Aí tinha os servidores de lá. Eu sou da área administrativa contábil, do RH, tinha esses servidores. Então, tudo que você gerava na rede de tráfego ficava no teu andar ali, na tua sala. Entendeu? Só que, por que mudou? Então, isso é uma condição. 80-20 é uma condição, é um fato, não é um benefício. Mas, eu posso dizer por que saímos de 80-20 e fomos para 20-80. Aí eu posso te dizer. O principal desafio do ambiente descentralizado de computação, storage e até mesmo rede é a parte de proteção de dados. Como é que você faz manutenção em servidores e dados e aplicações quando eles são espalhados em tudo que é canto? Difícil. Ou seja, a área de engenharia tem uma política eficiente de backup, eles validam backup, testam backup, eles fazem backup periódico corretinho. Já o de RH não. O técnico que dá manutenção lá é um cara meio desleixado, perdeu o RAID 5 lá, 2 discos, parou o servidor, quando foi tentar restaurar o backup e não tem nada. Entendeu? Ou seja, a profissionalização dos recursos computacionais, principalmente de servidor storage, exigiu, não dá para confiar nesse modelo, está muito difícil de manter, dá um trabalho violento isso aqui, não está confiável, vamos botar tudo num canto. Aí o CPD, aí surgiu o CPD. Entendeu? Aí começou a matar esses servidores espalhados nos ambientes, colocá-los numa área comum, uma refrigeração adequada, com um técnico dando manutenção, fazendo backup, e começou a profissionalizar o negócio. Isso automaticamente faz o quê? Beleza, eu acessava 80% do meu tráfego local, agora eu vou para acessar fora, para o CPD. Então você vai cruzar, da tua maquininha aqui, você vai cruzar a rede para chegar lá. Então o 20-80 é um fato, não é um benefício. Na verdade, a centralização dos recursos computacionais, aí sim é um benefício.
né? Mais fácil de proteger os dados, operacionalmente mais factível, tem maior escalabilidade, a parte de segurança, não vou nem detalhar muito, mas é notória, muito mais seguro, a área de gerenciamento, enfim, custos inclusive, entendeu? Então, porque tudo que a gente tem hoje em termos de data center foi o quê? O primata do negócio foi esse modelo de CPD, né? Então a gente entende por ali. Então a camada de acesso, ela pode ser multilayer, roteada, layer 2, por exemplo, né? A gente vai ver algumas diferenças. A camada de distribuição, tipicamente multilayer, roteada, mas pode ser layer 2 também, né? O core, as duas coisas, ou um ou outro, né? E cada camada tem funções, desempenha funções específicas nos projetos. A gente vai discutir isso aí. Tá? Então, na camada de acesso, o que a camada de acesso faz? O óbvio, é o ponto de concentração. Ela que controla e admite o acesso do cliente à rede. Hoje, o acesso à coisa mudou muito. Os primeiros nós chamamos de acesso unificado, que é basicamente, se você é cabeado, você está wireless, não importa, você é acesso. Outra, hoje você tem um conceito de admissão de clientes humanos e mecânicos. Por exemplo, a parte fundamental de dispositivos. Que, por exemplo, eu, usando o meu laptop, eu tenho um padrão de acesso. O mesmo eu usando um iPad, o meu acesso é diferente. O tratamento que é dado pela rede a mim e vice-versa difere por questões políticas e técnicas e tal, entendeu? Então hoje você consegue o indivíduo em locais específicos, usando um determinado tipo de dispositivo, num determinado horário, pode fazer acesso a tal recurso. Hoje está nesse nível, né, de conhecimento na parte de admissão. E essas facilidades, elas interagem diretamente na camada de acesso. É o cara que admite o cliente na rede. Então, a parte de VLAN, por exemplo, domínio de broadcast, tal, você define ali na camada de acesso. Na verdade, dali até a distribuição. Com algumas raras exceções, que eu vou falar depois. Tá? A gente pode fazer também camada de acesso multicamadas, não confundam. Uma coisa é a camada da hierarquia, outra coisa é a camada do OSI. O multicamada é de OSI, que a gente chama, né? Multilayer switching, né? Ou seja, comutação layer 2, roteamento layer 3, esse tipo de coisa. Tá? Então, recurso de admissão, autenticação do usuário, autenticação do dispositivo, pré-classificação de QoS, inclusive, principalmente, mas tão importante quanto segurança. Exemplos, pausa aqui, exemplo hipotético. Como é que você vê como é que a rede interna é bem vulnerável? Você pega, por exemplo, não vou dizer como você vai fazer isso, mas que não convém, mas você pode, por exemplo, injetar um pacote malicioso na rede. Vocês conhecem o protocolo ARP? Eu posso injetar um pacote assim, eu com um software específico, para capturar conversações na minha rede, eu posso injetar um ARP gratuito na rede. Falando o seguinte, o MAC address do default gateway não é esse que vocês conhecem, não, é o da minha placa de rede aqui. O que tua máquina vai fazer? Pô, obrigado, sabia não? Mudou? Não sabia. Porra, foi muito gentil, legal. Você, automaticamente, toda a transmissão, você vai mandar para o default gateway, você vai mandar para mim. Eu intercepto, escuto o que eu quiser escutar e mando transparentemente para o default gateway real. Ou seja, eu faço um man in the middle. Beleza, aí eu pergunto, qual que é a facilidade de concepção disso? Na escala de 0 a 10. 1. Ou seja, qualquer criança com um mínimo de conhecimento, sabe ligar o PC, sabe usar o Google, então você já sabe fazer o problema. Ridículo, não tem que você possa fazer para melhorar. Tem. Da mesma forma, eu posso fazer um ataque de starvation no teu servidor de DHCP. Posso roubar todos os servidores de DHCPs, eu roubo tudo para mim, tenho uma técnica para isso. E quando não tiver mais IP para ninguém, eu vou lá e subo o meu DHCP pirata, que fornece os mesmos parâmetros de configuração IP do DHCP original, porém default gateway é a minha máquina. Aí outro inimigo ridículo. Facilidade de concepção de 0 a 10. 2. Impacto, se concretizado, altíssimo. Você vai... Entendeu? Ataques, por exemplo, estourar a tabela MAC. A tabela MAC de switch é um recurso finito. Por mais top que seja o switch,
switch que não foi nem inventado no universo ainda, entendeu? Nem naquelas civilizações top e norte da galáxia. Um dia você vai estourar aquela tabela MAC, injetando endereços MAC de origem aleatórios, falsos, uma taxa de não sei quantos mil pacotes por segundo. Eventualmente você vai saturar e o switch, quando ele está com uma tabela MAC completa, o que não existe isso, exceto quando é um provedor de telecom muito grande, o cara botou um equipamento errado para aquela missão, mas beleza. Mas eventualmente você vai estourar a tabela MAC e o switch vai virar o quê? Um hub. Ele não vai filtrar mais nada. Então você está aqui no primeiro andar, está escutando os e-mails e tudo que teu diretor, o presidente faz no 15º andar. Esse ataque é mais fácil de todos, que é a parte de você estourar a tabela MAC de switch, entendeu? DHCP, ARP cache DNS, são coisas que a cache é um pouco mais sofisticada, mais simples de fazer também. Você tem várias coisinhas que te colocam a rede em uma situação muito exposta. Mas bem, essas facilidades de segurança você já bota logo de cara na camada de acesso. Entendeu? Pronto, acabou. Port Security, combate MAC flooding, né? Dynamic ARP Inspection, combate o problema do ARP, né? DHCP Snooping, são recursos que a Cisco embarca nos equipamentos onde você define como padrão na tua camada de acesso que protege a tua rede. Outro exemplo clássico, mas é fácil de fazer também, pega um switch qualquer, ou um software de bridge no meu PC aqui, com uma instalação Linux específica e tal, pluga na tua rede, eu injeto uma prioridade de root bridge menor do que a tua root bridge. Pronto, virei o ponto de convergência da tua rede. Então todo mundo vai ter que passar por mim. Aí, ridículo. Root guard, BPDU guard, por exemplo, são recursos que você botaria, né, nos uplinks para acesso e nas portas de acesso para não receberem switches, entendeu? Sem ter o conhecimento. Tem várias features, vários recursos de segurança que você embarca nas soluções da Cisco, logo de cara na camada de acesso, que aí vai de encontro que eu falei, você coloca a sua rede para auxiliar na segurança da tua infraestrutura, entendeu? Então a parte de VLAN, a classificação, porque o QoS idealmente ele é fim a fim. Não vou entrar em detalhes de QoS agora, mas é fim a fim. Então quanto mais fácil você puder simplificar a posterior classificação do pacote ao longo da rede, melhor. Então você padroniza e marca logo na borda, ou seja, no acesso. Então o QoS começa na camada de acesso. E dentre vários exemplos, eu posso passar um dia para falar só de camada de acesso aqui. É a importância. Aí você consegue o quê? Estabelecer quais padrões de facilidade você vai usar na tua rede, esboçar o teu template de configuração. Então todo switch de acesso vai ter essa cara aqui. Mudam-se as variáveis, lógico, IP, nome do host, ID da VLAN, isso vai mudar, mas da mesma forma que você fez o QoS aqui, tu vai fazer aqui do lado, vai fazer aqui do lado, todo mundo na camada de acesso com o mesmo padrão de config. Ah, botou 802.1x para autenticação de porta, então todo o switch de camada de acesso vai ter o mesmo padrão de configuração. Aí na hora de você dar suporte, você sabe exatamente o que você espera da tua rede, todo mundo tem aquele padrão de comportamento. Então operacionalmente falando, é muito top. Então tá aqui, essa é a tua camada de acesso, tá? Outra coisa que eu devia falar aqui, eu já falei, então a gente pode até mover aqui. Tá? Espero estar sendo claro para vocês aí. E para quem está assistindo também a vídeo aula. A distribuição. Pô, distribuição a gente começa o quê? É muito comum transição de mídia. Embora no acesso para distribuição você já faça, né, cabeado metálico para ótico, roteamento a gente implementa na camada de distribuição. Ressalvas, tem uns projetos ousados que o acesso é roteado. Eu sou adepto desse projeto, fiz uns bem grandes assim, bacana. Ou seja, o acesso é router, depois eu conto as vantagens disso aí. Enfim, mas é na distribuição que você faz isso. Ou seja, tudo que faz manipulação avançada de pacotes você implementa na distribuição. O roteamento, lista de acesso, vários recursos, ou a proteção de default gateway, QoS também, essas coisas todas você implementa lá na tua camada de distribuição. Então é decisões de comutação e encaminhamento de pacotes baseadas em políticas. É o que você implementa ali dentro. Tá? Então, um exemplo de camada de distribuição numa rede de campus. Você vê, eu tenho o acesso, que pode ser switch layer 2 comum, ou um switch multicamadas, multilayer mesmo. Né? O default gateway, que vocês devem conhecer muito bem do que se trata,
o roteador de gateway do cliente naquela VLAN, na verdade, ele está na camada de distribuição. Então, as decisões para onde ele vai encaminhar aquele pacote, se é para a internet, se é para o server farm, se é para outra VLAN, se é para não sei aonde, elas são implementadas aqui com auxílio de rotas estáticas ou protocolos de roteamento, RIP, OSPF, EIGRP, enfim. Ou vai ter uma PBR, uma policy de roteamento que instaura certas condições. Se for para esse cara usando a porta TCP assim assado, eu quero mandar para determinado lugar. É um exemplo, entendeu? São coisas que você faz nessa borda que é entre o acesso e o core, é a camada de distribuição. Agora, isto é uma função, não é um equipamento. Eu posso ter em redes, fisicamente falando, chamado backbone consolidado, ou seja, a mesma caixa, sei lá, um Catalyst 4500, às vezes uma pilha de switch 3750, por exemplo, eles fazem ao mesmo tempo core e distribuição. Tá? Algumas das tecnologias que eu citei para vocês não conhecem, ainda segundo o meu amigo Carlos Augusto falou que não conhece, mas vou dar um exemplo. Rota de estática vocês conhecem, protocolo de roteamento vocês conhecem. Tem uma facilidade chamada roteamento por política. Você cria uma configuração que você encaminha pacotes em determinadas condições, ignorando o que a tabela de roteamento de você fala. Por exemplo, tem uma rota na tua tabela de roteamento seguinte, ó, daqui para cá vai para lá. Aí tem uma policy que fala, não, daqui para cá vai para lá, mas se for voz, se for vídeo, se for uma aplicação específica, vai para cá. Entendeu? Chama-se PBR, Policy Based Routing. Vocês não conhecem essa parada. Vocês viriam isso lá na frente, CCNP e tudo mais. Mas estou dando um exemplo. Tá? E a parte de sumarização, o roteamento, você conhece fundamentos de sumarização de rotas. Ou seja, tem uma tabela de roteamento enorme, você quer manter aquilo mais simples, para melhorar a convergência da tua rede. Então você diminui o tamanho das tabelas. A parte de sumarização de rotas, ela ocorre aqui nessa camada de distribuição. Então é uma camada fundamental. Ela, em linhas gerais, seria a camada de roteamento. Mas ela faz mais do que isso. Toda a inspeção e manipulação de pacotes com mais detalhes, essas ações são feitas aqui na camada de distribuição. Tá? E core. O core, historicamente, é aquela coisa, né? Comutar da forma mais rápida possível. Então, a missão do core é passar pacote para lá e para cá rápido. Porém, com o advento de plataformas mais sofisticadas, que processam todas as facilidades em hardware e tudo mais, o core passa a fazer coisas mais além do óbvio, que é todo o tráfego que foi agregado das camadas abaixo dele, ou seja, a distribuição em core, além de ele fazer essa parte, ele vai implementar algumas facilidades. Tá? Redundância, então o core é muito redundante, né? Não é que ele é muito, a redundância no core é fundamental, porque sem core você não tem rede. Legal? E esse mesmo fundamento de redes hierárquicas existe também para fora do campus, na parte WAN. Recomenda-se, na medida do possível, que os projetos WAN obedeçam a alguma hierarquia também. Preferencialmente acesso à distribuição como. Não sendo possível, você tem outras topologias, Hub and Spoke, Full Mesh, Star e tal. Mas aqui é um exemplo de roteamento na WAN em hierárquico. Aí o que a Cisco faz? A Cisco ela maravilhosamente cria um framework, aliás, tem vários, né? Começou com Avid, depois foi para o Sona, ou seja, são modelos, frameworks de indústria que a Cisco estabeleceu, um deles é a arquitetura Cisco Enterprise. É como a Cisco trata os projetos de campus corporativo no melhor interesse de definir os padrões de como as facilidades são embarcadas no teu projeto. Aqui é só um framework, ele não vai te falar exatamente como você vai fazer, mas o que deve ser feito. Claro que você, usando os CVDs e os outros recursos que eu citei, você consegue ver os comos, né? Mas aqui é o que precisa ser feito. Então imagina que é o seguinte, a Cisco ela criou um framework chamado Arquitetura Cisco Enterprise, onde ela vai pegar, por exemplo, a empresa, o campus corporativo, está aqui. Aí o que ela recomenda que você faça? Que você estruture a topologia física e lógica da sua rede para obedecer o padrão por hierarquia, ou seja, camadas, acesso, distribuição e core. Primeira coisa que ela faz.
E dentro de cada camada, instaura assim, o que seriam as facilidades que você deve jogar no teu projeto para promover os benefícios da parte técnica. Por exemplo, quais recursos de segurança você vai usar, qual que vai ser o teu padrão de setup de VLANs, qual que vai ser o teu padrão de entroncamento, qual que vai ser o teu roteamento na distribuição, quais recursos você implementa na camada. Ou seja, vai editar para você, entendeu? Vai ventilar, digamos assim, o que é tipicamente esses componentes fazem para você selecionar como é que você vai montar o teu projeto. Tá? O mesmo com relação ao core e o mesmo com relação ao server farm ou data center. Tá? Bacana, só que uma empresa não tem mais do que acesso à distribuição em core, tem outras coisas. Aí esse modelo de arquitetura enterprise ela vai além, por exemplo, criando uma borda de enterprise, a borda da tua rede. Por exemplo, pegar o mais fácil aqui, internet. Você não vai querer, escutem bem, você não vai querer ligar o cabo da tua operadora direto no teu core de rede. Por que você não vai fazer isso? Tu vai estar dando tua rede interna toda de presente para quem quer acessar. Questões de segurança. Então você o quê? Você tem que segregar aquilo ali, você tem que proteger aquilo ali. Então as bordas são aonde você faz o quê? Implementa a segurança. Então você vai criar um perímetro para acomodar os componentes de conectividade de internet. Aí você pensa em todo tipo de solução possível Cisco dentro desse contexto. Por exemplo, firewall, prevenção de intrusão, filtro de conteúdo, filtro de e-mail, blá, blá, blá. Pensa no projeto técnico mais amplo, eles pertencem a uma camada de enterprise, conectividade de internet. Ou eu tenho várias filiais, fábricas, escritórios espalhados ao redor do Brasil aqui, e eu quero ter meus circuitos com as operadoras chegando numa área onde eu tenha como implementar minha política de roteamento para comunicação com filiais. Otimização de sessão, a aceleração de aplicação, o roteamento, enfim, pensa firewall inclusive e tudo mais e tal. Eu crio um perímetro de WAN e MAN. Outro exemplo, parte de VPNs, acesso remoto, e-commerce, né? E a separação da tua borda corporativa aqui seriam as DMZs, aí já conhece os nomes, né? As DMZ. DMZ já ouviram falar, zona desmilitarizada. Ou seja, não é nem muito inseguro, não é nem inseguro, é o meio termo. Ou seja, é o ponto que interconecta, que liga o que é público inseguro para o que é confiável, o que é interno. É ali que você faz a segurança. Aqui você tem a camada de segurança toda. E vem a parte externa, né? Quais tecnologias de WAN eu vou implementar, como vai ser feito o roteamento na WAN, quais são as policies, quais são o QoS, quais são as facilidades que vão montar o teu projeto técnico. E, ultimamente, o cara trabalhando de casa ou o data center, ou todo mundo, os servidores sequer existem aqui, é comum. Matar os servidores e migrar para cá, esse é o modelo de hoje. Né? Então, isso aqui, na verdade, ele é um orientador, é uma arquitetura orientativa de projetos de campus. Tá? Uma das iniciativas desse fator orientativo, né, assim, seria justamente a criação, o estabelecimento de áreas, você criar as áreas para separar o que é isso. Aqui é meu campus corporativo, aqui é o meu backbone do campus, aqui é a minha rede pública de telefonia, que eu tenho os circuitos de voz ou de dados públicos, meu MPLS privativo, minha internet, ou seja, você começa a separar a parte toda de segurança, tal, DMZ, você começa a montar o teu projeto buscando facilidades e recursos que mapeiam para essas áreas, de acordo com o teu projeto. Tá. Pois bem, e voltando para a parte da rede, do modelo de redes hierárquicas, a gente tem justamente uma área da rede onde os servidores são posicionados, foi o que eu estava falando. Saímos de um modelo completamente distribuído para a computação continua sendo distribuída. Aliás, nem tanto, porque você hoje em dia já tem desktop virtual, que funciona como funcionavam os terminais antigamente. Ou seja, o teu sistema operacional está numa plataforma UCS da Cisco, por exemplo, não está mais no teu PC. Ele está voltando para essa era. Sim, pelo menos em alguns segmentos, né, que é muito comum. Mas, de qualquer forma, os servidores, antigamente, eles foram centralizados, colocados num ponto que te melhorasse gestão, proteção de dados, melhor operação e tal, que nós chamamos de server farm, que é a fazendinha dos servidores. Hoje em dia, esses servidores se encontram em data centers, né?
Mas você vê que continua tendo esse conceito de multicamadas dentro da tua rede de campus. Aí tem a rede de acesso, a camada de acesso de servidores e a camada de distribuição de servidores. Exemplo, eu posso ligar servidores diretamente num core? Pode. O que te impede? Pode. Sei lá, 2 Catalyst 6500 grandes pra caramba e tal, sim. Os servidores chegam diretamente? Pode. Muita gente faz, inclusive. Aí você tem que entender quais são os prós e os contras. Exemplo clássico, tráfego entre servidores cruza o core. Então consome banda do teu core. Se você separa os servidores do core, tráfego entre servidores não afeta o core. Outra diferença é que você consegue dar mais proteção separando os servidores do core do que deixando os servidores diretamente no core. Outro exemplo. Então, pensar num projeto de rede, pensar um pouco mais amplo. Aí você tem as mesmas camadas que você tem dentro do campus normal, né? Acesso, distribuição, qual você pode ter só para os servidores, acesso de servidores, distribuição de servidores, aí conecta com o core da rede. Certo? É um fundamento muito importante. Aqui a gente vai ver algumas coisas a mais na parte de frameworks, arquiteturas Cisco, né? Incluindo e-commerce, edge, segurança de rede. E citaremos alguns modelos de projetos de coisas, que você está pensando ainda na coisa somente dados, né? Porque as redes são convergentes hoje em dia. As redes elas são vídeo, voz, dados e o acesso já não tem uma borda clara. O acesso ele é cabeado, ele é sem fio. O dispositivo que você usa ele é dinâmico, ou seja, o mesmo indivíduo está conectado à rede por iPhone, por Samsung Galaxy ou por laptop, ou por qualquer coisa, ou por cabo, PC. Ou seja, você tem uma diversidade de dispositivos e modalidades de conexão. Então, eu vou dar uns exemplos de como redes são construídas para acomodar isso aí. Pois bem, nos módulos de Enterprise Edge que eu tinha citado, eu estou voltando naquela parte, eu tenho a distribuição, a borda de distribuição, né? E, por exemplo, no módulo e-commerce, eu colocaria o quê? Os servidores de aplicação, os servidores de bancos de dados, equipamentos tipo firewall, balanceadores de carga. Não sei se vocês sabem o que serve um balanceador de carga. Tem alguma ideia do que seja? Um exemplo, caso o pessoal tenha dúvida, principalmente quem está assistindo. Imagina que eu tenho uma aplicação que rode num grupo de servidores. Como é que eu posso assegurar que o melhor servidor a receber aquela requisição, vai receber aquela requisição? Como é que você garante isso? Ou seja, você tem uma aplicação que ela está comum em vários servidores, a base de dados dessa aplicação ela fica num back-end de storage e esse appliance de balanceamento de carga, ele inteligentemente seleciona qual o servidor mais adequado para tratar aquele usuário. Ele mede carga, usuários conectados, persistência de sessão. Enfim, ele tem uns algoritmos que você vai falar com aquela URL, aquele nome, só que aquele nome na verdade não é o servidor, o nome é o load balance. O load balance ele fala com os servidores internos e escolhe qual é o melhor. Aí um servidor ele respondeu com um erro, esse cara está fora de rotação, ele exclui o servidor, não entrega mais tráfego para ele, entrega só para os outros. Ou seja, é uma parada bem bacana, né? Esse tipo de solução a gente bota na parte de aplicação de e-commerce, muito comum, né? Não somente e-commerce, mas servidores em geral. A parte de conectividade de internet, né? Otimizadores de WAN, compressão de banda, aceleradores de protocolo, às vezes offload de chaves de criptografia SSL, e muita coisa se implementa na parte de conectividade WAN, né? E alguma coisa na internet também, os firewalls, né? Os appliances. Então você tem um módulo de edge corporativa que rege várias, isso aqui são funções. Essas funções, você entendendo quais são essas funções, você pode entender quais são as soluções, aí você traduz em produto. Quais produtos me oferecem essas facilidades. Então, isso aqui é para te nortear, como é que você pensa num projeto de rede para borda Edge, né? O mesmo para e-commerce. Eu vou montar um projeto de e-commerce. Quais soluções a Cisco tem que me permitiriam construir um sítio de internet para comércio eletrônico que obedeça aos seguintes requisitos? Aí começa a desenhar o teu requisito de projeto. Você compreendendo isso aqui, você começa a entender onde você busca dentro da empresa, da Cisco, as soluções que preenchem esses requisitos.
derivando, portanto, do teu projeto executivo, do teu projeto técnico e a concepção sistêmica. Tá? A própria segurança da informação, ver como é que tem uma coisa tem relevância. Quando você pensa no modelo multicamadas, a própria segurança da rede interna ela é modularizada também. Porque cada ponto da tua rede, camada de acesso, camada de distribuição, camada de core, o server farm, os uplinks, os equipamentos, essas funções têm as facilidades embarcadas que promovem o objetivo comum, que é o quê? Proteger a tua rede interna. Então a segurança da informação das infraestruturas é modularizada também. Aí fala assim, cara, Leonardo, eu acho que nunca vou botar a mão nisso. Engano seu. Vou logo antecipando, engano seu. Por mais que isso hoje não seja a realidade de vocês que estão ainda passando pelo Academy, ainda que seja essa condição de vocês hoje, mas é o caminho inevitável. As redes em que vocês forem lidar no mercado de trabalho, para quem já está trabalhando, já percebeu que isso é uma realidade, para quem vai, enfim, efetivamente entrar no mercado de trabalho, vai ter contato com isso. Não existem soluções plug and play. Aliás, algumas coisas são plug and play. Mas a segurança não é. A segurança você tem que, de forma rígida, criar os seus controles, criar as suas configurações e adotar a segurança para dentro dos elementos de rede. Então, isso é muito importante. Por mais que possa parecer assim, está fora da minha realidade hoje. Mas esse é meu objetivo de eu estar aqui com vocês e para quem está acompanhando a videoaula. Eu dar esse choque de realidade. Eu não estou aqui para iludir ninguém, muito pelo contrário, estou aqui para te antecipar a bola de cristal que eu te falei. Isso aqui é o que vai acontecer na carreira de vocês. Eu quero que vocês respirem essa atmosfera da realidade. Isso aqui é a realidade. O modelo de camadas hierárquico, uma rede estruturada, um projeto modular, a segurança modularizada e etc. Tudo isso é realidade. Então, eu estou te apresentando, bem-vindo to the real world, Matrix, né? Aqui é a tua Matrix, aqui é a tua realidade. Não vai mudar. Então, na parte de segurança é bem importante, porque a gente distribui as facilidades de segurança e informação diretamente nos teus switches, nos teus roteadores e tudo mais, para promover maior segurança. Já um exemplo aqui, não chega a ser um caso, um exemplo. Eu tenho uma solução chamávamos de solução de telefonia IP. Ainda não deixa de ser, né? Mas a coisa evoluiu para uma ferramenta, uma solução de colaboração. Tem N objetivos, aliás, benefícios tangíveis e até mesmo intangíveis de você adotar esse tipo de arquitetura. Os principais apelos são novas facilidades, novas possibilidades, a parte de mobilidade absurdamente explorada e, por incrível que pareça, um custo operacionalmente mais em conta, é mais factível. Então, as soluções de colaboração elas são muito interessantes pelos diversos benefícios que elas promovem. Não é só porque o telefone é colorido, porque você tem um Jabber, que você tem um software, que você tem, é só por causa disso. Muita coisa tratada, dada como benefício nisso aí. Pois bem, só que essas tecnologias elas funcionam sobre o protocolo IP. O que significa que tua rede IP tem que ser o quê? Joinha, joinha. O GG que a gente chama, né? Joinha, joinha. Então tua rede já tem que ser realmente projetada em padrões que permitam que esse tipo de tráfego... Leonardo, você não falou que é IP? IP é IP, pô. Não é. Aí que tá. Banda, tolerâncias quanto capacidade e contenção, banda, limites razoáveis em padrões de indústria acerca de latência, quanto tempo leva para uma transmissão chegar naquele ponto e voltar, porque a audição humana ela tem tolerância, né? Você pode ver com o teu celular na rua, um exemplo clássico, alô, não entende nada, exemplo, né? Jitter, a variação de atraso nas transmissões, perda de pacote. Não existe retransmissão de pacote de voz perdido. Não tem. Primeiro que é UDP. Perdeu o pacote. Então, enfim, entendeu? Para você ter uma experiência rica de colaboração, tua rede IP ela tem que ser uma rede impecável nessa parte de qualidade. Aí você está incorporando um projeto de telefonia IP ou de colaboração, enfim, na tua rede. Então, a tua rede não está pronta. O teu Network Readiness Assessment, aquele análise de prontidão de redes, seria aquele artefato
onde você faria as investigações cabíveis para detectar até onde tua rede pode acomodar essa solução. Não, vai ter que... Dá para comprar se implementarmos QoS, mas esse cara que é o fabricante XYZ lá, marca desconfiada lá e tal, eles não fazem isso em hardware, tem um problema. Então, enfim, você tem que começar o quê? Gerar requisito. Para essa arquitetura estar implantada, isso tem que acontecer na rede. As seguintes mudanças são necessárias, podendo ser investimentos adicionais, novos equipamentos, ou ajustes topológicos, ou refinamento do endereçamento IP, ou incorporar uma qualidade de serviço, ou o que for. Entendeu? E numa solução de voz, exclusivamente de voz, você tem alguns elementos, por exemplo, o teu PC na tua rede, óbvio, o teu switch, óbvio, o que mais? Um gateway de voz, que esse cara que faz entroncamento com a rede pública de telefonia, circuitos digitais, ou circuitos também com outras operadoras por IP, SIP, né? Entroncamento SIP, né? A parte de codecs, né? Conversão, bridge, conferência, esse cara que executa esse trabalho, e o processador de chamadas, que é um software riquíssimo, rodando num servidor adequado dentro da tua rede. Então, você tem sinalização para lá e para cá, que ocupa pouca banda, e o payload de voz, que ocupa pouca banda também. O problema é que a banda de voz ela é benigna. Ela gasta pouca banda, mas tem que ter uma qualidade impecável para ela. Então, a tua rede ela tem que ter capacidade montada de forma que dê vazão aos volumes estimados de conversação e tudo mais que o teu projeto requer. Aqui um exemplo de os principais componentes dentro da tua solução de telefonia IP, digamos assim, né? E o que você teria que fazer na tua rede para acomodar isso aí. Outra questão, outro exemplo, compatível com esse modelo hierárquico, que é necessário, redundância. Você não pode ter muita redundância, nem pouca redundância. Aliás, muito é o seguinte, entenda por muito é redundância além do razoável, do óbvio. Porque quanto mais equipamentos você pluga na rede, mais adjacências você estabelece nos protocolos, mais overhead você tem enfim, complica mais do que ajuda. Então, muita calma nessa hora. Tem que ter redundância proporcional à importância do negócio e com os componentes certos. Tá? Então você vê que é muito comum que, aqui nesse caso, o switch de distribuição ele tem redundância com core. Idealmente, se eu perder esse link aqui, que é o meu link primário, o link secundário, em pouco tempo ou sem nenhuma perda, eu consiga dar continuidade na comunicação. Modelos antigos, né, de convergência na rede, se você perdesse o link primário, você passava alguns segundos ou quase mais de minuto para você poder usar outro link. Não era automático. Aí os protocolos mudaram, novas facilidades de convergência mudaram, aí componentes de resiliência foram introduzidos que fazem com que a convergência dos links redundantes seja rápida. Entendeu? Ou você perdeu esse cara aqui do core, sei lá, deu um problema lá no rack dele, uma tomada queimou, desligou o rack, um exemplo assim hipotético. É a mesma coisa, esse cara aqui tem que ser capaz, a rede tem que ser capaz de responder àquele evento. Esse evento de falha vai ocasionar um momento de convergência, onde ações de reconfiguração do control plane das caixas vai ter que acontecer. Dá um exemplo. Então, redundância, projeto de redundância, o mesmo para a internet. Você vê, eu tenho lá um site remotozinho aqui, né? Eu tenho links de primário e backup. Exemplo assim, vocês devem, na parte de redundância, existem duas métricas que classificam o índice de disponibilidade da tua rede. Isso não está aqui, mas eu vou falar. Uma delas é o MTBF e outra é o MTTR. MTBF significa assim, tempo médio entre falhas. Tempo médio entre falhas. O MTTR é tempo médio de restauração. Então, analogia, é uma ciência, é uma coisa puramente matemática, porque os fabricantes, a Cisco principalmente, ela é muito ética e muito transparente nessa parte. Ela fornece os MTBF de todos os componentes da solução dela. Né? Onde
o cálculo que você faz para determinar em noves, quantos noves você é disponível? 99%. 99% são algum tempo de downtime por ano. 99,9%, 99,99%. Enfim, quanto mais noves você tem, mais cara é a tua solução, óbvio. Enfim, então esse MTBF, ele se calcula da seguinte forma, aliás, a fórmula geral, né? Conhece aquela luzinha de Natal, que tem aquele fio com as lâmpadas todas penduradas ali? Tem lâmpada pra caramba, né, cara? Se você corta o fio e meio, quantas lâmpadas ficam acesas? Nenhuma. Aí você tem 2 links de internet. Exemplo, a internet, segundo os requisitos do teu negócio, ela é crítica. Sem internet, tu tá lascado. Aí tu bota lá operadora 1 numa porta, operador 2 na mesma porta. E aí? Caiu o link da operadora 1. Não tem problema, tem operadora 2 ainda. Caiu o router. Ou a única fonte de alimentação do router, puf, lá, deu uma pane elétrica, um exemplo. E aí? Você não tem operadora em 1 e 2 não funciona porque elas estão em série com a redundância provida que o próprio router é um cara só. Ah, tá, mas você botar 2 fontes de alimentação. Bom, aí você vai ter uma redundância em paralela da alimentação, mas os demais componentes que processam o pacote continuam sendo em série. Então, se queimar a fonte, beleza, você está legal, mas se queimar uma outra coisa, você não está legal. Então, aí é nesse conceito que você planeja que o teu equipamento vai ser modular, você vai ter supervisora redundante, você vai ter alimentação redundante, enfim, é ali que você escolhe como é a cara do teu equipamento, baseada na importância daquilo app para você e como é que você monta o teu projeto. Então, redundância é uma das disciplinas mais, como eu posso dizer, mais importantes no projeto, porque as organizações estão cada vez mais dependentes da disponibilidade dos recursos. Ou seja, antigamente, no meu tempo, parasse o e-mail, eu consigo trabalhar sem e-mail. Parasse qualquer coisa, dava para aguentar. Tem negócios inteiros que não sobrevivem a downtime. Simplesmente não sobrevivem. Downtime gera perdas diretas e indiretas. Em alguns casos de grandeza mesmo. Então, todo negócio para mim é importante, então, independente do porte da rede. Então, como eu falei para vocês, idealmente, você botar uma Matrix dentro de casa. Melhor dos melhores, dos melhores dos melhores. Isso tem um custo. Então, o quanto de redundância o teu projeto precisa? É proporcional à capacidade, ao porte e à criticidade e à tua métrica de disponibilidade. É o que vai dirigir como o teu projeto vai ser feito. Essa parte de redundância é bem bacana. E ela é extremamente compatível com o modelo hierárquico. Você promover uma redundância fora dessa hierarquia de rede é muito mais complicado. Porque quando eu falo que é mais complicado, tem um porém. Não é só você conectar a caixa daqui, vai para a caixa daqui, que vai para a caixa daqui. Não é só isso. E os protocolos que vão rodar ali dentro? Eles têm um padrão de configuração, de operação, que precisa ser respeitado. Então, configuração de protocolos deve ser uma luva para essa mão que é a tua rede hierárquica. Ela não está hierárquica, por exemplo, porque vocês não, coisas que eu falaria aqui que vocês não tiveram contato com o protocolo SPF. Ele obrigatoriamente, vou logo antecipar que vocês não conhecem, mas vocês vão ter acesso a esse protocolo depois, obrigatoriamente a rede tem que ser hierárquica. Se ela não for, o SPF tem problema de escalabilidade, tem problema de convergência. Então é um projeto que obriga a rede a ser hierárquica. O RIP não precisa, RIP é qualquer coisa. Mas o SPF, obrigatoriamente a rede tem que ser hierárquica. Se ela não for, você não consegue nem sumarizar. Começa por aí. Entendeu? Então, é bem interessante. E o próprio modelo de redundância também é um cara que não afeta só mais cabos e mais equipamentos, mas como os protocolos interagem entre si, em função dessa percepção de redundância. Tá? Outra solução que não é commodity, eu digo mais, o wireless hoje, na verdade não é só o wireless, eu chamo de Bring Your Own Device, é BYOD ou BYOD, traga o seu próprio dispositivo, basicamente isso. Hoje, o BYOD é o maior fomentador de investimentos em infraestrutura de rede, hoje. Porque finalmente as empresas elas perceberam que elas conseguem o quê? Aumentar severamente a produtividade dos colaboradores sem gastar um centavo, em outras palavras. É basicamente isso que elas falam. Ah, você quer trazer teu negócio? Traz.
Que tem a galera, tem um chamado Early Adopters, são uma fatia bem razoável dos funcionários da empresa. Qualquer coisa que sai novo na loja, o cara já está lá comprando. Meu Galaxy S90, já existe isso, não estou brincando. Meu PC corre 20, nem existe ainda. Saiu na loja, o cara está comprando. E ele quer usar. Isso é uma pesquisa, isso é humano, é social. Grande parte do tempo que esses caras gastam com os dispositivos caríssimos que eles compraram é relacionado ao trabalho. Por incrível que pareça, de casa, é relacionado ao trabalho. Ele quer usar um software top-notch que ele comprou online, ele quer usar o PC dele bonitão. A empresa não gastou um centavo com aquilo. A empresa... Mas tem um porém. Como é que eu vou confiar a segurança desse dispositivo na minha rede? Como é que eu faço com que esse cara ele possa usar o aparato dele bacana em benefício da empresa, dando algum limite para... Ou seja, uma separação pessoal e produtiva. Como é que eu separo o que é dele e o que é meu nesse tipo de trabalho? Quando ele está usando a máquina dele dentro do meu, entendeu? Aí a Cisco tem um portfólio avançadíssimo, muito bacana de BYOD. Um dos componentes do BYOD é o acesso unificado, onde eu tenho finalmente, poderia passar uma semana falando de BYOD com vocês aqui, mas finalmente você tem que esse conceito do acesso unificado, ou seja, cara, não importa se você é cabeado ou wireless, então já tem a solução Wi-Fi aqui. O Wi-Fi hoje na empresa, hoje nas organizações, deixou de ser commodity. Por exemplo, que o Wi-Fi é aqui? Não está pegando. Não tem problema, eu fico aqui na mesa. Já não é mais realidade. Na verdade, o Wi-Fi ele é uma necessidade. Ele é a forma primária de acesso à rede. Na maioria das organizações. Você tem um cabo na rede, você vai usar o Wi-Fi o tempo todo. O Wi-Fi hoje em dia ele tem que ter qualidade, ele tem que ter disponibilidade. O Wi-Fi não é aquela coisinha que só tinha na sala de reunião. Não, ele está na empresa toda e tem que funcionar bem. E tem modelos de negócios inteiros que são dependentes só de Wi-Fi. Então o negócio ficou importante. Pois é, o Wi-Fi roda onde? Na tua rede. Então a tua rede tem que ter um projeto que permita você pegar o Wi-Fi no colo e tratar com ele. A tua rede tem que ser estruturada, a tua rede tem que ser hierárquica, a tua rede tem que ser modular. Tem que ter uma qualidade de serviço, tem que ter componentes de segurança, tudo que eu já falei. Ou seja, na medida que a gente vai evoluindo aqui, eu estou colocando mais coisa no topo. Então, o Wi-Fi hoje, você pensa, o Wi-Fi na verdade é o quê? É um modelo hoje, né? Uma controladora que ela mantém todos os pontos de acesso. Os pontos de acesso eles chegam aonde? Adivinha? Na controladora não, chegam no switch da rede. Que nem chega o teu PC, por exemplo. Porque o tráfego que aquela controladora, que aquele ponto de acesso gera, aquele AP gera, ele tem que ser separado do tráfego das demais coisas e ser encaminhado para cá, que esse cara que joga o cara na VLAN de destino, faz o encaminhamento, ou seja, esse cara é o cérebro da coisa toda. Isso aqui flui maravilhosamente bem numa rede hierárquica, maravilhoso. Isso aqui foi feito para isso. Então, um projeto de WAN centralizado, você tem uma controladora e um ou mais prédios com uma quantidade grande aí de pontos de acesso mantidos para uma rede estruturada, modular, hierárquica e de acesso unificado. Então, você vê que uma é importante. Né? Coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque está fora da alçada de vocês por enquanto, existem que é uma parada legal. Quando saímos da descentralização dos servidores para servidores departamentais, né, do mainframe para servidores departamentais, depois para CPD, depois para data center. Essa é a cronologia da coisa. Uma das coisas um dos movimentos muito importantes na parte de TI é no projeto de filiais, que nós chamamos de filial magra, ou filial na dieta, que a gente chama. Como funciona isso exatamente? A filial, em termos de TI, ela tem o mesmo aparato, não na mesma quantidade ou no mesmo porte, talvez na mesma quantidade. Ela tem os mesmos tipos de tecnologias que você embarca dentro do teu data center, você embarca também nas filiais. Firewall, roteador, switch, PBX, servidores. Né? Você manter isso custa
E principalmente a proteger a informação nesse cenário distribuído é difícil. Política de backup, contingência de dados, integridade de informação é difícil. Aí o que a galera fez? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos matar essa brincadeira toda nas filiais. Arranca, não quero servidor, banco de dados, nada na filial. Traz tudo para cá. Aí eu jogo num CPD. Um data center, desculpa. Bota um data center bacana. E você troca lá, você pega um router Cisco ISRG2, um 3925, por exemplo, você bota wireless ali dentro, telefonia IP, bota roteamento, serviços de segurança. Você embarca tudo em menos equipamentos e tá aqui, ó. Filial vai ter isso aqui. Só que tem um problema. O cara lá da filial de Aracaju, quando ele acessava o servidor dele estava do lado dele. Então o desempenho era rapidão. Agora ele tem que cruzar o WAN para chegar até o data center. E o cara já está reclamando que está lento. Então você tem soluções hoje que elas promovem Cisco, que elas promovem uma experiência de acesso aos serviços corporativos, esses servidores que estão lá no data center com uma experiência de desempenho tipo LAN. Ou seja, você vai combater o problema de contenção de banda, de latência natural dos protocolos, porque o meio físico, né, tem um retardo natural. Delay de processamento, delay de fila, delay de propagação, delay de transmissão, que é natural. A comunicação sobre a longa distância é bem mais lenta do que uma LAN. Essas tecnologias que estão embarcadas em roteadores Cisco, por exemplo, ou em appliances dedicados, elas dão essa experiência de uma aceleração de aplicação. Então o cara ele acessa uma aplicação de forma rápida, só que essa aplicação está lá no data center. Pô, legal, existe isso. Aí eu vou falar para você, Leonardo, você não vai ver nunca na minha vida, não, você está redondamente enganado. Isso é um produto bastante usado no mercado. E esse cara está plugado numa rede Cisco, com todo esse aparato de modularidade, camadas, hierarquia e estruturação. Assim como está as soluções wireless dentro dessa rede com acesso unificado, assim como está as soluções de colaboração, ou seja, tudo depende extremamente de um projeto de rede de fato. Eu estou dando exemplos para vocês de evoluções, isso aqui é uma evolução. Nada disso funciona a contento, ou até mesmo é impeditivo, você não tendo um projeto de rede, esse projeto não sendo hierárquico, não sendo modular e não sendo estruturado. Uma coisa depende da outra. Isso que a gente está falando aqui. Tá? A parte de gerenciamento também, facilita-se muito o gerenciamento da rede, tá? Com protocolos tipo SNMP, RMON, né? Um NetFlow para análise e bilhetagem de tráfego, você ter visibilidade sobre o tráfego de rede, ou seja, algumas soluções para a parte de gerenciamento da rede. Syslog para a parte de eventos. Ou seja, uma rede hierárquica, modular e estruturada é uma rede melhor administrada, mais fácil de se manter, mais fácil de você prever a previsibilidade. Uma rede mais eficiente no ponto de vista operacional. Te permite ter uma redundância adequada, os componentes são mais resilientes. Eu vou dar uns cases daqui a pouco, bem avançados disso aí. É o choque de realidade que eu quero dar para vocês. Porque vocês estão trilhando as suas carreiras para se tornarem, de fato, profissionais de redes, vocês irem para o mercado sabendo que isso aqui existe. Isso aqui me interessei, isso aqui eu quero estudar, isso aqui eu quero me especializar. E é essa a minha intenção aqui, de dar esse choque de realidade para vocês. Tá? Estrutura de cabeamento interna, chama de LAN, aqui é a espinha dorsal, né? Muito comum. Você vê aqui, ó, isso aqui é um backbone consolidado, collapse backbone, ou seja, as duas funções elas estão, sendo executadas, né, no mesmo equipamento talvez, ou num par de equipamentos, né? Bom, geralmente para conexão entre dois prédios utilizamos uma fibra ótica. Aí tem as questões aí eletromecânicas ou óticas que regem qual que é o tipo de fibra que você tem que ter, qual que é o padrão do conversor ótico, qual a distância que você chega e por aí vai, né? Aqui é um exemplo de uma rede hierárquica, estruturada. Olha que bacana.
Aqui pode ser um andar, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Aí casei, meu acesso é roteado, então estou botando um protocolo de roteamento no acesso. Tenho meu backbone com redundância adequada. Você vê como tem muita área para você explorar. Isso aqui é o exemplo de uma rede hierárquica. Os usuários, pontos de acesso, telefones IPs, terminais, tipo esse aqui inclusive, tudo no acesso. Aí eu faço a classificação do dispositivo do indivíduo, boto classificação em qualidade de serviço, boto os componentes de segurança, boto autenticação de porta, faço isso. Ou seja, essas facilidades você já embarca direto no acesso. Mas o default gateway desse cara, na verdade, é um IP virtual compartilhado entre dois gateways, HSRP. Alguns de vocês já ouviram falar, outros vocês não conhecem. Depois eu vou dar um exemplo disso aí. SVI. Oi? Conhece já HSRP? SVI. Oi? SVI. SVI já seria interface VLAN. A interface VLAN é uma interface virtual comutada, chama-se interface SVI. Aqui seria o IP do teu default gateway, beleza. Então esse cara aqui vai ter uma SVI, um endereço IP, esse cara aqui vai ter outro endereço IP. É o VIP, né? É exatamente de VIP. Um exemplo assim, posso até antecipar, um exemplo bacana porque HSRP é uma realidade. Não é uma coisa que você não vai encontrar na sua rede, você vai encontrar na tua rede. Porque acho que 90% ou mais das redes, quando você for trabalhar um dia na vida, vai ter esse cara rodando. Vou te falar por quê. Quantos default gateways cabem na tua máquina, na configuração da tua máquina? Se você for na linha de comando, saber criar uma rota na mão, no Windows, você pode criar mais de um. Mas vamos lá, Aí esse é esse cara aqui. Então todo o tráfego que você mandar daqui de cima vai chegar até aqui. De cara já tem um problema. Metade da tua infraestrutura está fazendo nada. Então, olha quanto de recurso não sendo otimizado. Não vou falar recursos jogados fora, porque se isso aqui morrer, você vai usar o outro. Beleza. Mas não é eficiente, concorda? Não é eficiente. Aí esse cara aqui morreu, por algum motivo. Não convém qual. E aí? O que você vai fazer? Já sei o que você vai fazer. Tu vai ligar, o teu usuário vai ligar reclamando. Já tem um downtime. Aí tu falou, dona Maria, que a Maria, sei lá, de qual setor que ela trabalha. Vai no Control Panel, painel de controle, rede, pega, aí tem lá 10 placas de rede no Windows, pega a que está com o nome assim assado, botão da direita, propriedades, vai em TCP/IP, vai em IPv4 assim assado, e tá vendo lá embaixo que é o endereço de gateway, troca aquilo ali. Você vai fazer isso? A Maria não tem conhecimento para isso. A Maria mal sabe imprimir. Tô brincando, tá, gente? Mas na verdade, o usuário não tem conhecimento para esse tipo de suporte. Por mais vocês estão rindo, para esses caras, isso aí tem que ser PhD, velho, para fazer o negócio. Então o usuário não tem conhecimento para dar suporte para coisa. E você não vai conseguir dar demanda de fazer isso. Você não tem braço para chegar lá. Opção 2. Você vai lá para o teu detalhe, teu porém. Muitas das instalações corporativas de Windows, assim, tudo mais tal, são trancadas. Ou seja, o cara não é admin, o usuário dele não é admin por razões óbvias, então ele não vai conseguir mudar isso. Outro cenário hipotético, vai lá no command, você troca no DHCP Server o IP do gateway. Era aqui, agora vai ser esse cara aqui. Você trocou lá, aí o usuário te ligou, vem cá, cara, dá o IP config/release e um IP config/renew. Esquece. O que você vai fazer? Não, deixa um cara desligado, offline, para não conflitar IP. Quando cair, esse cara aqui vai lá e manobra os cabos. Até, qualquer solução que eu te der vai ser tosca. Aqui vai funcionar o seguinte, você pega 2 roteadores trabalhando com um protocolo que eles vão compartilhar um IP virtual. Então eles compartilham um IP virtual. E o default gateway das tuas máquinas não é esse IP dessa SVI que você falou aqui ou aqui, não. É um VIP. Na verdade é um router ativo. É um IP virtual. Eles vão estabelecer uma hierarquia, vão ganhar, um vai ser ativo e o outro vai ser stand-by, por exemplo. Aí o cara aqui fala, eu ganhei porque minha prioridade é maior. Eles têm fazer uma eleição ali, né? Se esse cara ganhou, então ele detém o IP e o endereço MAC virtuais daquela VLAN. E esse cara aqui fica de stand-by, não faz nada, mas fica escutando se esse cara aqui está vivo. Ele vira uma espécie de backup, como se fosse mais... É, o stand-by, fica de backup. Aí quando esse cara morre aqui, morreu, puf, em pouco tempo mesmo, esse carinha aqui vai detectar que o ativo não está mais respondendo.
ali automaticamente ele assume a função de ativo. Então ele migra ele pega o MAC virtual e o IP virtual para ele. Então as máquinas continuam falando com o gateway na rede, só que é outra caixa física. O bacana é que quando para aqui, o usuário nem sabe bicho, que parou ou que mudou o gateway, ele estava usando a caixa que agora está usando a outra, ele não sabe disso, é transparente para o usuário. Aí que solução inteligente. Chama de FHRP, First Hop Redundancy Protocol. FHRP é o tipo de protocolo, né? Mas tem vários, tem o HSRP, Cisco, o VRRP, que é padrão aberto, a Cisco faz, o mercado faz o copy and paste. E o GLBP, que é uma outra solução Cisco também. Tá? Mais recente. E aí usa redundância, né? Usa os dois. Né? Oi? O GLBP usa redundância, usa os dois. Não, a vantagem é que o problema do HSRP é que só pode ter um cara ativo. E um standby. E outros candidatos. O VRRP você tem um master e vários backups. Só que no GLBP você tem... Todo mundo é ativo. Todo mundo é, até 4 caras, na verdade. Né? 4 equipamentos são ativos e encaminham o tráfego ao mesmo tempo. Bacana, né, cara? Então, mas a topologia desse modelo aqui, hierárquico, eu não curto não. Depois eu posso até explicar por quê. Entendeu? Se tiver uma rede... Aí você sabe, daqui para os servidores, ele sabe, passa pelo gateway ativo, que é a root bridge da Spanentry, que depois eu explico isso aí, Spanentry, que passa para o core, que passa lá para os servidores, enfim, negócio todo organizado. Porque de você olhar a topologia, você entende de onde o tráfego está vindo, para onde ele vai, o que ocorre em cada estágio de processamento do pacote e como cada recurso é implementado. Até na hora de você planejar, falar, e se eu perder isso aqui? Se perder isso aqui, exatamente isso deve acontecer. Você começa a justificar como esses protocolos mapeiam para a tua topologia lógica, que mapeia para a tua topologia física. Então, esse conceito de hierarquia de rede é o divisor de águas dos projetos de hoje. Isso foi iniciado no finalzinho dos anos 90, 98, 99, quando começou o quê? Vocês não tinham ideia do que era rede antigamente. Vocês não têm uma referência para confrontar, mas o negócio era bem bagunçado. Eu sou da época que o cabeamento era coaxial, não tinha par trançado. Era tosco, o negócio era triste. E aí você vai vivendo, você vive muito problema, muita dificuldade, a ponto que você... as redes começaram a realmente ficar importantes, ganhar corpo, e os projetos eles eram conectados de qualquer forma. Ou seja, não tinha realmente um padrão, assim, nossa, esse negócio de acesso, isso aí veio depois, lá para o início dos anos 2000. Então, tudo que viabiliza as tecnologias que nós temos hoje, de colaboração, de acesso unificado, de segurança e tudo mais, graças a esse modelo de trabalho. Então, quando você pensar num projeto de rede, é assim que eu quero que você pense. Agora, você não é Leonardo, mas, pô, você precisa ser super sofisticado. Você pode ter os equipamentos do acesso chegando num backbone consolidado, uma caixa menor. Que alguma coisa que você precisa entender é porte. Porte do equipamento tem relação com a capacidade que você precisa. Então, cada equipamento tem uma capacidade específica. Você tem que saber mensurar isso aí. Né? Aí, o quanto de redundância o teu projeto exige. É o que decidir. O teu produto de acesso vai ser esse cara aqui. Por quê? Dadas essas circunstâncias. O teu core. Na verdade, não precisa ter um core separado. Deixa o core junto com a distribuição. Beleza, tem vantagens e desvantagens. Mas no teu porte, lá na tua realidade, não, tá tranquilo. E o equipamento vai ser aí no teu requisito técnico, como você já mapeou, caracterizou a rede, você sabe que esse modelo, de acordo com a folha de especificações dele, ele vai dar conta do meu recado. Entendeu? É assim que você começa o projeto de rede, mas a estrutura do projeto é hierárquica por natureza. Né? Então, isso aqui, na verdade, o que foi falado até agora, sem tirar nem pôr, é a realidade de vocês. Não estou exagerando em nenhum momento aqui. Tudo que foi falado até agora faz parte tanto na cadeia de processos, quanto nos frameworks, quanto nos conceitos gerais de projeto de LAN. Tudo que eu falei faz parte. É uma realidade. Para quem trabalha hoje, sabe reconhecer isso. Para quem não trabalha hoje na área, aguardem uma hora de vocês vai chegar e eu tenho certeza que a antecipação dessa informação na cabeça de vocês agora vai criar uma cultura. Que é isso que eu quero de vocês, que vocês se estimulem. Pô, isso é bacana, eu quero chegar nesse ponto. Tá?
A gente vai, no decorrer desse treinamento, rodar alguns exames para vocês. Vou testar nos bits, não estou brincando. A gente vai trabalhar a parte de testar vocês. Eu vou dizer exatamente aonde a gente vai estar testando, mas daqui em diante não vou testar vocês. Do conteúdo extra em diante digamos, é a cerejinha do bolo. Eu deixei a pior parte para o final, lógico.